Ocupação do Paraná e a colonização de União da Vitória. 1769 ou 1842? Entreposto Nossa Senhora das Vitórias ou Porto da União? Afinal, onde está localizada a data de nosso nascimento? É o Milênio Documento que está no ar contando esta história para você. E o nosso convidado, professor Hilton César Martins, professor da FAF, professor de História do Brasil e do Paraná, vai estar contando para nós hoje aqui no Milênio Documento um pouco dessa história. Professor Hilton César Martins, seja bem-vindo aqui no Milênio Documento. Obrigado. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer, em nome da FAF, o convite de estar participando do programa, mais precisamente em nome do Departamento de História, pela oportunidade que nós temos de tornar público os debates que por muitas vezes ficam restritos mais especificamente ao espaço acadêmico e que nós acreditamos poder trazer esse debate a público e acreditamos que a TV é um bom caminho para isso, um bom canal. Então a gente vai refletir um pouco sobre esse processo de ocupação do estado do Paraná, com um interesse mais específico em nós pensarmos a nossa realidade, a história de União da Vitória. Como você fez a fala inicial, 1769 ou 1842? Entreposto Nossa Senhora das Vitórias ou Porto da União? Eu acho que é bom começar refletindo um pouco por aí, justamente porque na história de União da Vitória, por muito tempo, se teve a ideia de que União da Vitória realmente tinha o seu início no ano de 1769, e depois essa ideia é defendida inclusive pelo Cleto da Silva, e depois esse debate ele é aberto e realmente se chegam a algumas conclusões que vão mudando um pouco a nossa história, né? União da Vitória, na verdade, é de 1842, marcado efetivamente pelo caminho das tropas, e o que se conhecia, o que se correspondia ao 1769, na verdade era um pouco da história do que hoje corresponde à cidade de Porto Vitória. Então eu acho interessante a gente começar refletindo um pouco por aí, para inserir várias questões para a gente pensar a história de União da Vitória e a história do Paraná. 1769 ou 1842, as duas datas em si estão ligadas efetivamente ao tropeirismo, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, mas que marca a história não só do Paraná, não a história de União da Vitória, mas sem dúvida nenhuma a história de todo o Brasil com a ocupação do sul desse território. Então, a minha provocação inicial um pouco nesse sentido parte do que a gente tem feito no Departamento de História, mas voltado não especificamente para o público acadêmico, voltado mais para atender os interesses das escolas que têm no seu currículo a necessidade de contar a história de União da Vitória nas terceiras e quartas séries do ensino fundamental. Então, o ensino da história do município é uma responsabilidade da Prefeitura, via Secretaria Municipal de Educação, e isso tem que ser contado nas escolas. Partindo dessa necessidade, o Departamento de História, mais precisamente a professora Leni, e depois, desde o ano de 2002, a gente começou a trabalhar a história de União da Vitória para essas crianças, mas em vez de ficar contando a história de União da Vitória no espaço sala de aula, nós resolvemos criar um projeto que é contar a história de União da Vitória no espaço da própria cidade. Então, a gente tem realizado nesses últimos anos, nesse ano foram 17 passeios, visitas monitoradas com crianças das mais diferentes escolas da região, onde nós vamos conhecendo a história de União da Vitória através de um passeio pela cidade. E vamos a todos os locais históricos, começando pelo Val, conhecemos o bairro Navegantes, a Ponte Machado da Costa, a estação ferroviária, a Praça Hercílio Luz, para contar um pouco da história antiga de União da Vitória. O cemitério de União da Vitória a gente aborda pelo viés histórico, e a gente vai abordando todos esses aspectos para mostrar uma contradição da nossa própria história. União da Vitória é mais mais velha que Porto União, mas curiosamente tudo ou boa parte da história antiga de União da Vitória fica no território que hoje pertence a Porto União. Então Porto União ele é mais novo que União da Vitória, porém o entorno, a parte urbana da cidade, ela é quase em toda a sua maioria mais antiga que União da Vitória, que é mais velha que Porto União. Então você aborda um pouco desses aspectos e mostra o que União da Vitória tem de original para um público que nós achamos extremamente fundamental de ser ensinado, porque são essas crianças que vão passar a respeitar a cidade de União da Vitória, a amar, e elas são, no limite disso tudo, o nosso próprio futuro. Então nada melhor do que elas conhecerem a história do espaço onde
se encontram, né? Com certeza. Bom, partindo daí a valorização, né? Como você falou, a valorização da memória do município começa a partir da valorização do regional, né? Então vamos partir do início, né? Ou seja, vamos voltarmos à colonização de União da Vitória, vamos pensar como o Paraná foi sendo construído. Ok, então vamos pegar primeiro a ideia de memória que você fala e que eu acho extremamente importante. Isso não é necessariamente uma crítica ao sistema educacional, mas a gente passa muito tempo nas nossas escolas aprendendo a história de Roma, da Grécia, do Egito, a história do Rio de Janeiro, a história de São Paulo, e esquecemos que a maior parte das nossas crianças talvez não venham a conhecer nem a capital do próprio Paraná. Então, daí surge essa necessidade. Então, vamos conhecer, em primeiro lugar, um espaço onde eles não só conhecem, mas podem agir de forma mais significativa, mais intensa. E aí a gente articula a história de União da Vitória com a história do Paraná. A história do Paraná, para mim, é uma das histórias mais ricas do Brasil. Diferentemente do que foi entendida ao longo do tempo, o Paraná não se constituiu apenas um ponto de passagem entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, com o Rio Grande do Sul. Ele se constituiu, sim, com uma história absolutamente autêntica, uma história riquíssima, uma história, por vezes, marcada a sangue da população paranaense, como já foi a Guerra do Contestado, como foi a passagem da Revolução Federalista pelo nosso território. E aí a necessidade, então, de nós valorizarmos essa história e esquecermos que nós somos um ponto de passagem entre São Paulo e Rio Grande do Sul e construirmos a história efetiva do Paraná. Então, a história do Paraná começa... o Paraná tem algumas peculiaridades, eu quero fazer um corte na minha fala, mas para organizar um pouco o pensamento. A história do Paraná é um pouco diferente da história de todo o restante do Brasil. Se você for fazer uma análise de todos os estados que têm litoral, o Paraná é o único estado do Brasil que a ocupação começa efetivamente não do litoral para o interior, mas sim do interior para o litoral. As primeiras cidades do Paraná são formadas na região, na fronteira com o Paraguai. Então a gente tem uma história diferenciada em certa medida por conta dessa ocupação que é inversa ao restante do Brasil. Outra das características do Paraná e que nós iremos abordar mais adiante é que o Paraná também tem marcado na sua história a fundação do primeiro processo, a primeira tentativa efetiva de catequização dos indígenas no Brasil. Então serão o início do processo jesuítico no Brasil vai se dar também no território paranaense, na região que compreende Foz do Iguaçu, a fronteira com o Paraguai, a Argentina, mas mais precisamente a região do Paraguai, onde irão se fundar as reduções jesuíticas, todo o território do Guaíra, que vai dar origem a 3 cidades e a 9 reduções jesuíticas, e efetivamente o Paraná começa então lá naquela região e depois é que vai ter a ocupação Paranaguá, Morretes, Antonina e Curitiba. Então eu acho necessário a gente refletir um pouco dessa ocupação do território paranaense, diferente do restante do Brasil. E mais adiante nós vamos abordar uma terceira característica também da ocupação do Paraná, que o Paraná é o primeiro ouro descoberto na região, em todo o Brasil, e depois a descoberta de Minas, mas é no Paraná que esse processo inicia. Tá certo, estamos conhecendo um pouco da história da ocupação do Paraná e a colonização de União da Vitória. Vamos dar um tempinho para o intervalo, nós voltamos já já, não saia daí.